O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Querido Padre Eduardo, querido povo de Deus aqui presente em casa, que alegria estarmos juntos nesta primeira sexta-feira do mês, dedicada à memória do Sagrado Coração de Jesus. Por isso nós temos aqui esta imagem tão bonita, representando o Sagrado Coração do nosso Deus. Celebramos também hoje, com muita alegria, a festa da transfiguração de Jesus, neste 6 de agosto. O tempo está passando rápido. Festa da transfiguração, que foi introduzida em toda a igreja pelo Papa Calixto III, como nós ouvimos no comentário inicial, no ano de 1457. O que nós celebramos nesta festa, amados? Celebramos o mistério pascal, a revelação de Deus. Jesus se revela em sua glória antes de sofrer a paixão. O mistério pascal que não consiste apenas no sofrimento, na dor e na morte, mas que tem o seu cume com a ressurreição de Jesus. Por isso hoje, o Evangelho segundo São Marcos coloca-nos diante do Monte Tabor, lá no Vale de Jezreel, a 600 metros de altura, de altitude. Jesus subiu ali com os seus discípulos para rezar. É interessante e importante nós sabermos que o episódio da transfiguração, ele está narrado, ele está contido nos 3 evangelhos sinóticos. Nós lemos agora, rezamos o Evangelho segundo São Marcos, mas também está em Mateus 17 e Lucas no capítulo 9. E o que nos chama a atenção é que este episódio, ele também é relatado, de certa forma, através da segunda carta de Pedro, lá no capítulo 1, nos versículos entre 16 e 18. Nós temos a seguinte frase: Nós vimos a sua majestade, ele que recebeu do Pai toda a honra e toda a glória, quando lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo. E nós ouvimos esta voz dirigida do céu, estando com ele no Monte Santo. Queridos irmãos e irmãs, os discípulos no Novo Testamento, ali nós temos esta confirmação na segunda carta de Pedro, falam a respeito daquilo que aconteceu lá no alto da montanha. E qual era a realidade deles no momento da transfiguração de Jesus? Estavam assustados. No dia de ontem nós ouvimos Jesus chamando Pedro como pedra da igreja, dando a ele poder e as chaves do reino. No segundo momento Jesus disse: Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas como Deus, mas pensas as coisas como homem.
E Jesus anunciou o mistério pascal. Jesus disse: é preciso que o Filho do Homem morra. Nós vimos isso na liturgia de ontem. É preciso que o Filho do Homem seja crucificado. E os discípulos ficaram entristecidos com esta notícia. Então, hoje, Jesus mostra a eles que a sua vida não será um fracasso. Por várias vezes o Senhor fala: olha, o Filho do Homem vai morrer. Mas o Senhor dá spoiler do que vai acontecer depois. Mas o Filho do Homem ressuscitará ao terceiro dia. Jesus nos fala isso, mas os discípulos tinham medo. Ainda não tinham abraçado verdadeiramente esta mensagem de Jesus. Então Jesus mostra a eles que a sua vida não será um fracasso no alto da montanha, mas terá um fim vitorioso através da ressurreição. Por isso Jesus se transfigura diante dos seus discípulos. E na transfiguração, queridos irmãos e irmãs, nós vemos que a cruz não é o fim de tudo, porque o nosso Deus é um Deus da vida, é um Deus vencedor, é um Deus vitorioso. É claro, a cruz é o símbolo da nossa fé, que nós temos bem aqui, olha, ao fundo da nossa capela. A cruz é o símbolo da nossa fé, é o símbolo do maior amor de Deus. Mas o Senhor hoje, eu tenho esta alegria em anunciar a vocês, Ele não está na cruz. O Senhor não está morto, Ele está vivo. E como nós rezamos agora, Ele está aqui no meio de nós, porque o nosso Deus é um Deus vencedor. Jesus venceu a morte e Ele mostra isso, que tem poder sobre ela. E no alto da montanha, Jesus anuncia: olha, é este o nosso fim. A cruz não será o final, mas sim a glória que está contida no reino de Deus. Por isso Jesus se transfigura diante dos seus discípulos. E é interessante, amados, que aparecem ali duas figuras importantes do Antigo Testamento. Elias representando a profecia e Moisés representando a lei. E os discípulos olham e veem Jesus conversando com eles e de repente, da nuvem saiu uma voz: este é o meu filho amado, escutai-o. Aqui está a razão para a nossa felicidade. Escutar a voz de Deus. Você tem escutado a voz de Deus? Tem deixado Deus falar ao seu ouvido? Tem deixado Deus falar ao seu coração? É importante nós lembrarmos que na nuvem está contida a teofania, a manifestação de Deus, desde o Antigo Testamento. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, de dia este povo era guiado pela nuvem. Era a manifestação da teofania de Deus. Enquanto à noite, este povo, ele permanecia na presença do Senhor através da sarça ardente. E é da nuvem que sai esta voz, esta teofania, esta manifestação de Deus. E o rosto de Jesus ficou tão branco, tão claro, e as suas vestes tão brancas, que nenhuma lavadeira poderia deixá-la daquela forma. O Senhor, Ele se transfigurou diante deles. E os discípulos viram, testemunharam o corpo glorioso do Senhor. O Cristo glorioso, o Cristo vencedor. E através da nuvem somos colocados, irmãos e irmãs, diante deste chamado que o Senhor tem a cada um de nós hoje. Escutai-o. Escutai menos bobagem, mas escutai a voz de Deus. Deixe que Deus fale hoje ao teu coração. Deve ser muito bom, eu fico imaginando. Quando preparava essa liturgia, eu ficava imaginando estar diante da presença do Senhor, no seu corpo glorioso, Ele que é vencedor. Imagine isso agora, estar no céu, no reino de Deus, diante do Senhor. Todos nós ressuscitados, testemunhando a glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós, não é? Era tão bom estar ali que Pedro diz: mestre, vamos fazer 3 tendas. É bom estarmos aqui, vamos permanecer aqui. E naquele momento os discípulos, Pedro, Tiago e João, representam todos nós, queridos irmãos e irmãs. Como é bom estar na presença de Deus,
ao lado do Cristo glorioso, transfigurado. Por isso Pedro fala, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Como é bom estarmos diante da prefiguração do reino dos céus. Na primeira leitura, o profeta Daniel, ele já lança para nós uma visão futura a respeito deste céu. Ele disse, foram-lhe dados poder, glória e realeza. Todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado e o seu reino não se dissolverá. Nada poderá dissolver o reino de Deus. Mas é preciso querer estar com Deus. É preciso querer alcançar o reino dos céus. Ontem à tarde eu estive no cemitério da saudade, no momento das exéquias, eu disse justamente isso. Nós que ficamos, queiramos alcançar o reino dos céus, porque a morte, ela faz parte da nossa vida. Mas é preciso querer buscar o céu. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, ressuscitaremos, isto é fato. Mas eu não acredito em Deus. Você vai ressuscitar. Mas existem 2 caminhos após a ressurreição, o do céu e o do inferno. E após o nosso julgamento particular, não é? Nós mesmos daremos encaminhamento àquilo que nós queremos. Deus não manda ninguém para o inferno, mas nós é que renunciamos muitas vezes à presença de Deus em nossa vida. É preciso, porém, buscar as coisas do alto, que possamos ressuscitar para o céu e não para o inferno. Ressuscitar para Deus e não para o demônio. Buscai as coisas do alto, como está escrito na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Buscai as coisas do alto, onde está Cristo assentado à direita de Deus. Já esta mais uma visão do céu. Cristo sentado à direita do Pai. Na primeira carta de João, no capítulo 3, também está escrito, caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, porém, nem se manifestou ainda o que seremos na eternidade. Sabemos quando isso se manifestar, que seremos semelhantes a Deus, e o veremos face a face, assim como Ele verdadeiramente é. É preciso, amados, querer o reino dos céus, querer estar diante do Cristo transfigurado, Ele que manifesta toda a glória. Em suma, para concluirmos o nosso pensamento hoje, eu trago aqui uma citação de Santo Agostinho, que dizia no sermão, no número 78, que é preciso descer da montanha. Não podemos ficar aqui o dia inteiro na missa, né, Padre Eduardo? A missa é maravilhosa, mas nós temos outras coisas para realizar. Temos que viver a palavra de Deus, temos que dar testemunho dela. Por isso, Santo Agostinho dizia nos seus sermões, não podemos ficar o tempo todo na montanha. Mas assim, com Pedro, Tiago e João, é preciso descer dela. Descer dela. Desce para sofreres e servires neste mundo. Desce para seres desprezado e crucificado neste mundo. A vida desceu para ser levada à morte. O pão desceu para suportar a fome. O caminho desceu para cansar-se caminhando. A fonte desceu para suportar a sede. E tu te recusas a sofrer? Não procures o teu proveito. Pratica a caridade, anuncia a verdade. Alcançarás então a imortalidade, com ela encontrarás a verdadeira paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.